Fala galera, beleza? Tamo aí, escutando um Nickelback aqui só pra variar, né? E é isso aí, totalmente muito boa essa música. Quem puder assistir, assiste. Ouça, na verdade, né? Nickelback, Photograph. Saca só. Muito bom, Nickelback é a minha banda favorita. Mas enfim, é isso aí, pessoal. Como eu havia dito, eu estou criando mais de um canal, né? A parte do Papo Cristão e a parte do Minutos Bíblicos. Eu estou criando um canal de literatura. Literatura com Anderson Anaya. Não sei ainda qual que vai ser o nome. Mas enfim, gosto muito de ler. Eu acho que literatura é uma das melhores formas da gente, de nós alimentarmos a nossa alma, né? Nutrirmos o nosso cérebro. E eu sempre vou estar trazendo aí para vocês aí, esse aqui com bem menos frequência do que o Minutos Bíblicos, um canal falando sobre algum livro em específico que eu estou lendo, o que eu já li, que eu acho interessante. E hoje eu vou falar para vocês de um livro de um cara do qual eu sou muito fã. Ele é um artista, né, um roqueiro aí dos anos 80, muito polêmico, vamos dizer assim, porque ele é um cara que fala muito o que ele pensa. E eu tenho um certo apreço por pessoas que agem dessa forma, entendeu? Eu acho muito legal, desde que não tenha falta de educação. E o Lobão, ele é um cara, estou falando do Lobão, ele é um cara que se mete em muita controvérsia aí, muitas polêmicas, principalmente no âmbito político da coisa. E eu tô aqui para falar hoje de um livro que ele mesmo escreveu, chama-se Lobão, Manifesto do Nada na Terra do Nunca. Esse livro nada mais é do que uma interpretação, uma leitura pessoal dele acerca de vários e vários fatos que ocorrem no mundo. Ele fala muito, como vocês podem observar aqui no índice, né, eu já li, é muito interessante o livro. Ele fala sobre várias coisas, como a Terra do Nunca, um pequeno mergulho no mundo sertanejo universitário, por que o rock continua errando, o reacionário, viagem ao coração do Brasil, confesso a vocês, sou uma besta quadrada, a utopia antropofágica revisitada. Como vocês podem ver pelo prólogo, pelo sumário aqui do livro do Lobão, ele tem aquele estilo de escrita muito agressiva, aquele estilo de escrita bem peculiar dele, utilizando bastante palavras difíceis, assim, mas que faz parte do vocabulário dele, do rock dos anos 80, né? E o Lobão, no meu ponto de vista, ele é um cara muito inteligente. Ele é um dos artistas mais inteligentes e polivalentes que tem aí no século, na minha pequena opinião, porque ele é um cara que fala o que pensa mesmo, e ele tem uma bagagem cultural, uma bagagem política, sociológica muito grande. Eu gosto muito do que ele fala. E nesse livro, ele faz uma leitura, uma rememoração pessoal dele, das coisas que ele acha sobre o mundo em si. E o que eu achei mais interessante desse livro é que ele participou daquele programa jornalístico A Liga, vocês devem conhecer, da Rede Bandeirantes. Ele foi repórter por um tempo do A Liga, e ele fala muito dos meandros e dos bastidores da Liga, e ele desnuda muita coisa, assim, inclusive as falsidades do meio televisivo. Por exemplo, muita gente achou estranho, e realmente, se você procurar no YouTube, você vai ver ele fazendo uma entrevista com o Michel Teló. E o Lobão, por várias vezes, já deixou implícito que ele odeia o sertanejo, principalmente o sertanejo universitário. E tem um vídeo, vocês podem ver, que ele está entrevistando o Michel Teló. E ele fala, muitas vezes, ele mesmo conta no livro, que o diretor induziu ele a fazer uma reportagem positiva. Ou seja, ele não poderia tecer críticas, ele não poderia falar nada, ele não poderia ser o Lobão que ele é, que é aquela pessoa extremamente ácida, que tem sacadas rápidas assim e tal. E eu gosto muito mesmo do Lobão, porque ele é um artista que ele não é coxinha, ele não é em cima do muro. Até deve ser muito por isso que muitas pessoas não o conhecem, né? Porque ele não está na grande mídia. Ele critica muito o mercado fonográfico, falando sobre as coisas que ele acha errado, por que o rock continua errando. Ele tece várias críticas aí a MPB, que ele também não poupa críticas a esse pessoal. Quem quiser saber mais sobre o Lobão, acho interessante vocês lerem esse livro, muito interessante. Fala também, não neste livro, mas ele fala sobre o envolvimento dele com drogas. Mas para você saber realmente fazer um psicodrama dele, da vida dele, vocês têm que ler um outro livro que se chama 50 anos a 1000. Que é um outro livro que eu não estou mostrando hoje, que é um livro que não foi escrito por ele, é um livro da biografia dele, que ele fala muito sobre a vida dele, fala, só para você ter uma noção, só para dar uma esquentada. No começo do livro já mostra ele contando algumas histórias dele com o Cazuza, só para você começar.
Só para começar, para vocês terem uma ideia de quanto interessante é o livro. Tem acho que 600 páginas o livro. Esse aqui é um livro escrito por ele, que ele faz divagações, né, Manifesto do Nada na Terra do Nunca, divagações sobre a leitura pessoal dele do Brasil. O que ele acha sobre o Brasil. É um livro bastante interessante, tem um modelo de escrita bem linear, que é bem típico dele, né, que ele escreve desse jeito. E eu acho muito interessante, eu recomendo demais que vocês leiam esse livro. Lobão, Manifesto do Nada na Terra do Nunca. Se você quer saber sobre meandros da televisão, se você quer saber várias coisas interessantes da história do rock dos anos 80, as opiniões que ele dá, o que ele fala sobre política, que teve aquele fatídico episódio também no Faustão, acho que nos anos 80, que ele foi pró-PT, né? E ele fala em várias entrevistas hoje que ele era uma anta política naquela época. E nesses livros ele fala por que ele odeia tanto o PT hoje. No outro livro dele ele também fala bastante. É um livro que não é chapa branca, é um livro de um artista bastante honesto, de uma pessoa que fala o que pensa, não fica em cima do muro. É um livro muito gostoso, você lê ele numa sentada, aí 2 horas você lê ele. É um livro bastante interessante, você se vê, né, muito no modelo de escrita dele. E interessante desse livro que eu acho legal também é que, por ele ser um livro normal, de literatura normal, mesmo assim ele colocou referências bibliográficas. Ó. E se você for fazer uma releitura aqui das referências bibliográficas, são livros bastante políticos, sociológicos e antropológicos. É bastante interessante, é um livro que eu recomendo muito, adorei ler ele, recomendo demais para quem gosta aí de artistas que tenham personalidade, não artistas que se vendem para mídia, que falam que a mídia quer. Não, é um livro honesto, é um livro sincero de um artista que não se rendeu aí às intempéries da vida. Lobão, Manifesto do Nada na Terra do Nunca. É isso aí, esse foi o Literatura com Anderson Anaya. Até o próximo.